basta você dizer: Jesus te ama, It is power. Jesus viu aquele homem, Jesus viu você. Escute, em uma relação sexual de um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, quando ele atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de espermas. Esses 680 milhões de espermas, ele caminha pela uretra, ele caminha por dentro da vagina, pela uretra, até chegar ao útero. Ele caminha 9 centímetros. São 680 milhões de espermas. O tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças. 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes, uma em cima da outra. Quando seu pai teve relação sexual com a sua mãe, e quando ele ejaculou, os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai, Deus olhou você, e quando ele o viu, ele colocou os olhos em você, e todos correram para o útero da sua mãe, e todos deram, alguns morreram ao caminho, e todos deram com ímpeto para entrar no óvulo. E quando Deus viu você, Ele lhe disse: corra, campeão, corra, eu tenho um plano com a sua vida, corra, eu amo você. Quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe, Deus veio em você e disse: precisa de uma mãozinha? Entra, eu tenho que usar você, entre, eu preciso de você, você é o meu escolhido, eu quero usar você, you are mine, você é meu, yes, you are mine. Por isso você está aqui. Deus somente matou os quase 650 milhões de crianças para que você vivesse. E você ainda pergunta: será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo. Segundo lugar, ele estava sentado no banco dos tributos públicos. Esse homem tinha uma posição, lugar onde se cobravam os impostos. Ele tinha uma posição, ele era um homem importante. Lembro-me quando Deus me chamou. Há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte. Eu vim sozinho do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui na rodoviária, coloquei a minha malinha nas costas e caminhei da rodoviária até a rua Carijós, ou Tapajós, Tamoiós, something like this. É Oz, é por aqui. E vim a Jocum. Há 15 anos atrás eu comi aquele sopão da Jocum. Era tanta graxa que quando você virava o prato para baixo não caía a sopa, porque estava pegada no prato, não podia cair. Aqui na Jocum me deram uma picareta, um pico para fazer o poço, e as minhas mãos ficaram cheias de calhos. Eu lembro que depois choveu, começou a encher de água o poço. Eu comecei a chorar. Pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse: eu não uso crianças, eu só uso homens e mulheres preparados. Não chore, porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamá nem papá. Lá no norte da África, muitos anos depois, na Espanha primeiro, depois no norte da África, com um pão só, velho de muitos dias, 5, 6 anos, colocamos em cima da mesa e tentamos quebrar o pão com a mão, e quase quebramos a mão, não o pão. Então eu tirei o sapato e quebrei, e as migalhas caíram por toda a mesa, e começamos a tomar as migalhas, e as migalhas se misturaram com as lágrimas, e Deus vem a você e diz: smile, sorria, Jesus te ama. Assim eu queria vê-lo. Aqui não há mamãe nem papá, não tem ninguém, você está só. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo. Você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos, e eu vou preparar você do jeito que eu quero. Oh my friend, naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend,
é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro, para que se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem em você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto, por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você, ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e benzer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse: o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse: a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela, se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. A convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Não podem tocar a sua alma. Quando você reconhece que tem um chamado, que você tem um propósito específico. Lembro-me aqui na Jocum, aquela ansiedade de pregar. Eu ia às 13h30, 4 da noite, no meio das árvores, aqui em Contagem, e pregava para as árvores, e abria a Bíblia e pregava para as árvores. Então eu descobri que o moço que estava lá da Jocum tinha uma plantação de melancias, e eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras e pregava para as melancias. Nunca se converteram. Melancias mineiras, dura de coração, terrível. Se converteram nunca. Eu colocava 2 aqui, 3 ali, 4 aqui, 5 aqui. Quando eu preguei na maior igreja do mundo, na igreja de Poyang-chon, na Coreia do Sul, na convenção de todo o continente da Ásia, dos jovens das Assembleias de Deus, sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560 mil pessoas, 500 mil de pessoas, 55 mil diáconos distribuindo a Santa Ceia, 45 mil diaconisas recebendo as pessoas na entrada da igreja. Quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco, Deus vem a você com o Espírito Santo e diz: escute, Josué, das melancias eu trouxe você, das melancias, a maior igreja do mundo. Fui fiel ou não fui? Você cumpriu comigo, eu cumpro contigo. Eu fui fiel, você foi fiel, eu sou fiel. Deus não falha. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais. Deus só usa ameaças, ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada.
Os covardes ficam em casa, olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você